nossa mente, mais no nosso coração, mais esses ensinamentos, né? Nos ajudando a nosso despertar, firmar o nosso trajeto nessa jornada. Então, hoje vamos fazer uma reflexão sobre a fé. Fé é uma palavra derivada do latim, a sua origem é do termo fidelitas, que significa adesão, por sua vez, se originou de fidelis, que se derivou de fides, que tem o mesmo significado, de fé. E a palavra fiel tem a mesma etimologia. Então, a fé é a coragem de acreditar sem qualquer desconfiança em algo que nos foi prometido e que ainda não vemos, mas que esperamos, baseado na fidelidade da palavra que nos foi dada. O exemplo, os ensinamentos da palavra do Mestre, a palavra de Jesus, que nos traz o ensinamento de Deus, né? Mas o que é a fé? Então, os mentores espirituais do Evangelho segundo o Espiritismo diz que a fé é a mãe de todas as virtudes. Isso pelo Espírito Protetor, José, em Bordeaux, em 1862. Então, a fé, para ser proveitosa, ela deve ser ativa. Não podemos adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, deve velar atentamente pelo desenvolvimento das suas filhas. Então, a caridade, a fraternidade, todas essas virtudes outras, né? Paciência, são filhas da fé. Olha. Então, mas muitas pessoas confundem fé com crença, fé com acreditar. Preciso ver, preciso sentir, preciso pegar. Isso não é fé. Fé não é acreditar. Fé é colocar-se inteiramente à disposição da providência divina. Fé é estar comprometido. Acreditar é estar envolvido. Eu acredito em algo, mas eu posso mudar. Eu posso deixar de mudar de opinião, eu mudo de time, eu mudo de partido, eu mudo, né? Porque fé é acatar, acreditar é acatar, aprovar, consentir. Quantas vezes nós consentimos algo e depois mudamos? Já não consentimos, mudamos o nosso conceito. Decidimos não aprovar, não consentimos aqui, mas depois não consentimos mais. Então, acreditar é fácil. E Haroldo Dutra Dias, ele dá um exemplo muito interessante, e esse exemplo eu tenho certeza que todos vão lembrar, né? A galinha bota o ovo e vai embora. A galinha está envolvida, o ovo comprometido. Qual é o comprometimento de um ovo? Então eu coloco um ovo. Se eu fizer força de dentro para fora, se eu arrebentar a casquinha, mas é de dentro para fora, buscando autoconhecimento, buscando essa força, é a vida. Mas se eu permito que a força de fora quebre a casquinha do ovo, omelete. Então, quantas vezes nós fazemos questão de virar omelete, ovinho batido, porque nós não entendemos, olha, afinal, agora tem certeza, não vai compreender. Maria, ela entregou-se completamente sem entender o que estava acontecendo. O anjo anuncia que vai ser mãe do divino enviado, e o anjo não explicou, o anjo não narrou, o anjo não puxou ela para uma conversa, ele simplesmente anunciou. O Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu ser uma bênção. Está em Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Abraão não perguntou: que terra? É longe? Quanto tempo que eu vou levar? Eu posso descansar? Tem férias? Ele disse: vai para a terra que eu vou te mostrar. Primeiro ele foi, depois ele mostrou a terra. Então, no momento extremo da crucificação,
gratificação, isso está na revista Consolador, né? Maria junto da cruz, o vulto agoniado, numa dolorosa impressão, olhando para o filho no alto da cruz, com o pensamento ansioso, torturado, olhos fixos no madeiro, da crueldade humana, e aquela ternura materna, ela regredia para o passado, nas recordações, e ali estava na hora extrema o filho amado. Maria deixava-se ir na corrente infinda das lembranças. Mas onde Simão Pedro, que recebeu Jesus por 3 anos na sua casa, e os outros? Nenhum deles havia se comprometido. A casa de Pedro, morada de Jesus, inclusive uma das 10 maiores descobertas da arqueologia, porque os arqueólogos, eles acreditam ter descoberto esse local do nascimento de Pedro, né? Porque as ruínas da igreja onde foram construídas, vamos dizer assim, a antiga casa, né, do apóstolo Pedro e André, foram encontradas numa escavação na Galileia, no norte de Israel, e isso foi anunciado bem recente, 19 de julho de 2019. Então é a comprovação, sendo assim, desenterrado, vindo à tona, toda esta verdade, a confirmação de tudo isso, né? Então, no início da pregação, Jesus escolheu a cidade de Cafarnaum para fixar morada, e essa casa foi a casa de Pedro, às margens do lago da Galileia, né? Então, olhando nos evangelhos, nós vamos encontrar no primeiro capítulo do evangelho, as citações já com o nome de Cafarnaum, né? Então, em Mateus é preciso quando ele diz: ao ouvir que João havia sido preso, ele voltou para a Galileia, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira-mar, nos confins de Zabulon e Neftali, né? Então, na Mateus, capítulo 4, versículo 12, 13, né? Então, no livro Verdade e Vida, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 89, sobre o fracasso de Pedro. E Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote e, entrando, assentou-se entre os criados para ver o fim. Está em Mateus capítulo 26. Então, a negação de Pedro é sempre um assunto a ser relembrado, e com certeza em todas as religiões, lendo essa passagem, e quantas vezes nós ouvimos e Pedro negou Cristo 3 vezes, né? Então, por que isso? Seria fatalidade? Quando o enviado, Jesus, veio até nós, também estava determinado que Judas ia trair, Pedro vai negar? Será que estava? Porque nós, espíritos simples e ignorantes, criados livre-arbítrio. Então, o que é que acontece? Será? Por que negaria Simão a cooperar com o Senhor num momento tão difícil, né? E é importante analisar sobre a invigilância. A invigilância, a desatenção para com as advertências recebidas. Acompanhar o Cristo de longe por medo, imagina, de se comprometer, imagina, diante também daquela selvageria, daquela crueldade com que eram tratados os prisioneiros, né? Mas para não perder as facilidades, as gratificações imediatistas, quando chamados a testemunhar, e assim ficam de binóculos assistindo o fim dos serviços alheios. Isso, palavras de Emmanuel. E nós estamos atendendo ou desatendendo as advertências do Mestre? Em quantos momentos da nossa vida nós também estamos sentadinhos ali no pátio do sumo sacerdote, entre as pessoas, aguardando ver o fim? E hoje a tecnologia nos permite filmar, gravar, compartilhar, curtir, né? E nós vamos fazendo essas escolhas descomprometidos com as consequências que isso pode trazer para nós principalmente, para o outro, para nós. Então, nós não avaliamos o bem e o mal
que estamos fazendo, principalmente para nós. Um exemplo, bem assim, que conversando com o senhor, que alguns anos aqui atrás, talvez os senhores devem lembrar, houve um suicídio de uma pessoa que caiu do 10º andar. E esse senhor, contando, estava passando uma situação difícil com o filho, porque ele tinha 14 anos de idade, voltando da escola com sua mochilinha nas costas, e viu esse acontecimento. Ele viu esse acontecimento. E essa pessoa caiu na frente dele. E aquilo teve um impacto emocional muito grande na frente dele. E o pai, praticamente, que ficou sabendo antes, né, porque alguém que ela estava já, vamos dizer assim, ameaçando, ou ali no parapeito, né, gravou e colocou na rede. Colocou. E o pai sabia porque viu nos jornais. E o filho estava ali naquela situação difícil. E aí, claro, eu conversei com ele para ele encaminhar, para fazer um tratamento espiritual mesmo, porque ele tem necessidade. Hoje ele tem 17 anos. Foi muito impactante. Mas aí eu fiquei sabendo o seguinte, né, o que a gente tem que saber? Tem que saber o final da história para a gente poder, né, pensar. Que essa pessoa que gravou isso era um dos funcionários que estavam trabalhando com prédio. E aí ele mostrou para uma pessoa. E essa pessoa, né, falou assim, mas escuta, você ficou filmando isso? E você não chamou ajuda? Você não pediu ajuda de bombeiro, do resgate? Você não fez nada? E ficou isso. E aí, qual é a última notícia que eu recebo? Que o ano passado, não sei, eu nem sei nomes, nada. Essa pessoa que postou isso, que tomou essa atitude, possivelmente caindo em depressão diante da consciência do que fez, também se suicidou. Então veja só, dentro das casas espíritas, a importância do trabalho mediúnico para acolher todas esses, porque inclusive é como se assim, dentro do livro Eustáquio, que nós estamos estudando, né, é uma forma indireta dos espíritos atormentados serem encaminhados para a luz, encaminhados para tratamento e acolhidos nas colônias, porque senão, onde eles tinham que esperar desencarnar para ser atendido pelos mentores que estão lá no plano espiritual. Então é um trabalho muito sério esse. O que nós estamos fazendo? Então é só uma história, né? Então, qual a definição se pode dar à moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da definição entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando tem em vista o bem para o bem dos outros. Não é só para o bem de si. Ah, mas eu estou fazendo o bem. É o bem dos outros. Porque então ele observa a lei de Deus. Como é que se pode distinguir o bem do mal? O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus. E o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir. Então, somos multados diariamente, né? Cada vez que nós vamos, né, fazer uma coisinha que não está muito certa, nós estamos infringindo a lei de Deus. O homem tem meio de distinguir por si o mesmo bem e o mal? Sim. Quando ele crê em Deus e quando o quer saber. Deus lhe deu a inteligência para discernir um do outro. Então, definitivamente, ou levamos a sério essas advertências, ou choraremos muito amargamente palavras de Emmanuel. Quando a Revolução Comunista, no ano de 1919, criou uma situação política tão ruim na Rússia, né? Uma jovem extraordinária, de apenas 20 anos, decidiu abandonar o país. O nome dela, Catarina de Rouet. Ficou conhecida somente pelo título A Baronesa. Chegou a Londres, grávida do primeiro filho, e sem recursos, o tio que residia na América do Norte me falou sobre Nova York,
onde a riqueza era tanta que os dólares caíam das árvores. E ela foi viver em Nova York. Trabalhou numa lavanderia onde ganhava $8, dos quais mandava 2 para o marido. E que aí para o filho, depois tinha ficado no Canadá, né? Tentou escrever para jornais, contando casos da guerra na Rússia, que tão bem conhecia, mas ninguém se interessou. Buscou uma instituição de caridade, onde foi maltratada e humilhada. E nesse dia, ela pensou em se suicidar. Dirigiu-se até o rio Hudson e ficou olhando as águas. Foi quando ouviu uma voz: "Ei, loirinha, o que você está fazendo aí?" Era o motorista de táxi. "Quer que eu a leve para algum lugar?" Ela respondeu: "Eu não tenho para onde ir, também não tenho dinheiro para pagar o táxi." "Diga a verdade", continuou. "Você está pensando em pular na água. Nota-se pela sua cara de fome." Ele então a convidou para comer um hambúrguer. Ela desconfiou, ele insistiu. Era um pai de família, um religioso praticante. Ela foi para a casa dele, passou 2 dias com a sua família e depois lhe emprestou dinheiro para pagar a pensão. Ela voltou a procurar emprego. No frio da manhã, foi orando: "Meu Deus, perdoa-me por aquele pensamento de desespero ao lado do rio, ajuda-me a arranjar um emprego." E naquele momento, um vento forte lançou ao rosto dela um pedaço de papel. Era uma folha de jornal com anúncios pedindo empregadas domésticas. Catarina se animou. Era a primeira vez que ela via a resposta de uma oração, em vez de vir do céu, vir do chão, trazida pelo vento, um pedaço sujo de jornal. E ela pensou: Deus é estranho mesmo. Manda a motorista de táxi para ajudar uma jovem desesperada, fala na voz dos ventos e responde até pelo jornal. Mais tarde, tornou-se rica, proferindo conferências pela América, contando a sua história. Em outubro de 1930, ela fundou a Casa da Amizade e mais tarde, numa ilha que lhe foi doada, no Canadá, a Madonna House, uma obra que ampara criaturas necessitadas. Né? Então, essa é uma da revista O Clarim, essa história, né? Então, seja qual for a provação, entregue-se a Jesus em confiança, Ele é o caminho. Somente homens de extremada fé foram capazes de realizações que assombraram, né? Graças à fé, os primitivos cristãos, eles enfrentavam as dores, os mais horrendos suplícios, iam cantando cânticos de prece. Eles sabiam que iam ser devorados pelas feras, mas eles iam cantando, né? Então, o que arrastava outras pessoas também a acreditar nos ensinos do carpinteiro, que assim movimentava homens e mulheres na direção do céu. Mas por que uma pessoa perde a fé? A fé é intrínseca do ser humano. Temos expectativas e esperanças sobre o futuro e vivemos com uma fé que nos leva a fazer planos e agir segundo nós cremos. Por exemplo, ter uma fé natural no amanhã, né? Que o sol vai brilhar, que temos mais um dia pela frente, amanhã eu vou acordar, vou fazer isso. Isso é fé, né? E esse tipo de fé, ele é simples, né? Que é um princípio de ação de todo ser inteligente. Mas não é essa fé que nós estamos tratando aqui. Nós estamos falando do tipo de fé centralizada em Deus, né? E Jesus que leva uma pessoa a agir com os ensinamentos dele, que gera poder espiritual. Agindo como ele agiu, a crença no que realmente ele disse, né? Então gera poder espiritual. Uma pessoa pode perder a fé em Cristo quando não tem raiz em si mesmo. E chegada a angústia, a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. Mateus, capítulo 13, versículo 21. Movido pela fé e seu amor ao semelhante, Frei Damião de Vesto buscou a ilha abandonada de Molokai, tornando-se um igual entre os cancerianos. À época, caçavam com os animais e simplesmente
imediatamente jogados naquele local. Mais do que o enfermeiro de corpos, ele foi o médico das almas. Ele encontrou um grupo havaiano que todos diziam haver desaparecido ali, infectado. A amargura o tomara por inteiro, e ele acariciava de forma constante um revólver, afirmando que um dia, quando não mais suportasse o rol das dores, ele haveria de buscar a morte por suas próprias mãos. Damião lhe falou com tamanha fé sobre os objetivos da vida, da dor, da vida que não perece para além do túmulo, que um dia ele recebeu de presente, envolvido num embrulho improvisado, a arma daquele homem. O bilhete que o acompanhava, um instrumento laconicamente afirmava: estou morrendo e morro com dignidade. Não preciso mais ver. Você me convenceu. Olha só a importância de quando nós temos certeza do que nós falamos, nós influenciamos outras pessoas. Porque nós não conseguimos ver o que está no íntimo de cada um, né? Conversando com pessoas assim, que trazem grandes conflitos em si, você pergunta: como é que você está? Estou ótima, está tudo muito bem. Quando ela começa a falar, muitas vezes está no inconsciente, ela não consegue perceber o tamanho do conflito. Muitas vezes a gente é a chave que abre a porta, né? Então, nos relatos evangélicos, é o próprio Jesus que, mais uma vez, em se referindo às curas operadas, ele afirmava aos curados: a tua fé te salvou, a tua fé te curou. A fé é chama divina que aquece o espírito e lhe dá forças para tudo superar: mágoas, decepções, revoltas, traições, até mesmo a morte. Para a aquisição do equilíbrio, é imprescindível a fé para que o homem sobreviva ao clima do desespero que irrompe de todo lado, as dúvidas, os anseios e os aflitos que sempre invadem a humanidade. E nós estamos vivendo um momento assim, que nós não podemos dizer: não, mas é só tem a crise, não tem, nós sabemos que desse momento de transição em que nós precisamos ser fortalecidos, porque é um momento de separação de joio do trigo, né? Então é o momento da terra que está passando de provas e expiações para a regeneração. Então as provas são difíceis, né? Então o homem não pode prescindir da valiosa contribuição da fé. Alfred Nobel, em descobrindo que a dinamite foi usada para extermínio de povos, entrou em profunda tristeza e assim ficou até a sua desencarnação. Se ele tivesse fé, poderia ter aguardado e verificado no tempo, com a marcha do progresso, os benefícios que os seus inventos foram colocados à bem da humanidade. Então, alimentar a fé é um dever nosso. Dever que não deve ser deixado para mais tarde, pois a fé é necessária para sustentar a própria paz. A fé é virtude espontânea, e conquista intelectual. Sua função é fornecer forças para solucionar problemas e não afastar o seu portador dos testemunhos necessários para a evolução. Então, com fé, os nossos problemas, nós entendemos, é um material didático que aqui eu preciso para evoluir, para subir esse degrau, né? Então, Allan Kardec afirmou: fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Acreditar em Deus, na imortalidade do espírito, na excelência dos postulados da reencarnação e permitir-se abater quando convidada à demonstração da capacidade de resistência é lamentável queda na leviandade ou clara demonstração de que a fé não é real. Permitir-se depressão porque acontecem fatos desagradáveis e até mesmo desestrutura e desequilíbrio no comportamento significa somente debilidade emocional que apenas tem fortaleza
quando não há lutas, mas também total falta de confiança em Deus. Então, essa confiança que nós temos em Deus quando tudo está bem, nós temos que rever isso, nós temos que, né, nos preparar. Quando a fé é raciocinada, alicerçada nas reflexões profundas em torno dos significados existenciais, tem a capacidade, sim, de enfrentar os problemas, solucioná-los sem amarguras nem conflito, para entender as situações penosas com tranquilidade, porque identifica em todas essas situações oportunidade de crescimento interior para o encontro com a verdade. Como é difícil nós entendermos o que é a verdade de Deus e a nossa própria verdade. O conhecimento do Espiritismo liberta a consciência do indivíduo da culpa, do temor, oportunizando uma existência risonha, com esperança e realização edificante pelos atos. Não apenas enseja perspectivas de progresso, mas, sobretudo, ajuda a trabalhar o momento em que se vive e o momento que está por vir. Isso são palavras de Joana de Ângeles, no livro Atitude Renovada, né? Pela psicografia de Divaldo Franco. Mas tem aqui uma reflexão bem interessante para a gente, né? Eu gostei, faço, né? Vou repartir aqui, né? A festa passa rápido demais, mas nós queremos sempre as primeiras cadeiras. Os ingressos vão ficar bem na frente, né? Mas no centro, na igreja, sentamos lá no fundo. Ficamos lá no fundo. Acreditamos nos jornais, nos noticiários, nos comentários que vêm, questionamos a Bíblia, questionamos o Evangelho, questionamos os ensinamentos do Mestre. Não lemos obras edificantes, não estudamos, né? Não multiplicamos esses ensinamentos do Mestre, mas piadas, comentários de política, comentários que estão ali, assuntos que não constroem, né? Críticas, defeitos, que muitas vezes repetimos, né? Verdades equivocadas, elas se alastram como uma grande fogueira, como aquela, né, na rua hoje, né? Que já colocaram fogo lá na rua. Por que sentimos sono orando, lendo o Evangelho, e ficamos até tarde assistindo o jogo, assistindo o filme, 3 horas de projeção? Ah, mas a pipoca está ali ajudando, né? Ficamos bem acordados. Mas quando vamos ler o Evangelho, a gente uma página, na outra já está dormindo, né? Ficamos entediados lendo o Evangelho. Quantas pessoas, né? Se você está fazendo o Evangelho lá, eu comecei, mas depois parei, não tive tempo, aconteceu isso, aquilo. Nós sempre vamos deixando para depois, né? Então, por que encaminhamos mensagens, muitas delas que não são verdades, né? Mas muitas vezes, uma palavra de apoio, de crescimento espiritual, nós não fazemos, né? O número de pessoas orando, quer fazer parte de um grupo de oração, né? Assim, tem um grupo, né? No entanto, nesse momento as praias estão lotadas, os clubes estão lotados, os restaurantes estão lotados, né? E também os bares estão lotados. Então, nós precisamos realmente, né, entender que é muito fácil amar e adorar celebridades, mas pouco sabemos do nosso Pai. Pouco sabemos aquilo que o Pai deseja para nós, né? O que nós pedimos, o Pai nos dá o que nós pedimos muitas vezes, mas o que nós precisamos. Então, nós decidimos, o caminho é sempre nosso, o livre-arbítrio é nosso, né? E para encerrar, não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-te por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem, espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si próprios. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo.
eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta, servo, aprende, adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe no coração e te atormente o ideal, agrilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será um outro dia. Poema de Meimei. Né? Então, muita paz a todos, gratidão pela oportunidade, e que, né, possamos pensar como o ovo. É de dentro para fora ou de fora para dentro? Para dentro. E aí nós vamos fazer então a nossa caminhada